Capítulo 13. Seguidores do caminho. Arthur Burns, presidente do Banco Central dos Estados Unidos e embaixador na Alemanha Ocidental, era homem de considerável gravidade. Altura mediana, distinto, cabelos prateados ondulados e cachimbo característico. Foi conselheiro econômico de diversos presidentes, desde Dwight Eisenhower até Ronald Reagan. Quando falava, sua opinião tinha peso e Washington escutava. Arthur Burns era também judeu, portanto foi-lhe dado espaço de respeito especial quando ele começou a frequentar um grupo de oração e comunhão informal na Casa Branca nos anos de 1970. Ninguém sabia, na verdade, como envolvê-lo no grupo, e semana após semana, quando diferentes pessoas se revezavam para terminar a reunião com uma oração, deixavam de pedir que Burns o fizesse, numa mistura de respeito e reticência. Uma semana, porém, o grupo foi dirigido por um novato que não conhecia o status incomum que Burns ocupava. Quando a reunião chegou ao fim, o novato virou-se para Burns e pediu que ele encerrasse a reunião com uma oração. Alguns dos mais antigos se entreolharam, surpresos, como que indagando o que iria acontecer. Mas, sem hesitação, Burns estendeu a mão para dar as mãos para os demais do círculo e fez a seguinte oração: Senhor, peço que leve os judeus a conhecer a Jesus Cristo. Oro para que os muçulmanos venham a conhecer Jesus Cristo. Finalmente, Senhor, peço que traga os cristãos para conhecer Jesus Cristo. Amém. Tornou-se lendária essa oração de Arthur Burns em Washington. Ele não apenas surpreendeu os presentes com seu modo direto, como também ressaltou um ponto sobre cristãos e o cristianismo que precisa ser repetido com regularidade. Isso destaca outro aspecto importante sobre a verdade do chamado. O chamado lembra sem cessar aos cristãos que, longe de ter chegado, o cristão é alguém que nesta vida está sempre na estrada, como seguidor de Cristo e seguidor do caminho. A única objeção sem resposta. Pense nos termos Cristo, cristão e cristianismo. Como você descreveria a progressão do primeiro para o segundo e para o terceiro? Lembre-se de todas as associações de cada uma dessas palavras e se descobrirá movendo em uma de duas direções, do pessoal para o impessoal ou do novo e direto para o institucional, ideológico e, por demasiadas vezes, corrupto. Para todos que são atraídos por Cristo, existem vintenas de pessoas entediadas ou repelidas pelo cristianismo. A razão é clara, está na natureza do mundo caído. Devido aos fatores gêmeos da presença do pecado e o passar do tempo, nenhum relacionamento pessoal, nenhuma experiência espiritual perpetua a si mesma. Cada uma tem de ser nutrida, sustentada e renovada sua chama, vez após vez, ou perecerá. Nem os reavivamentos espirituais duram. O curso natural da entropia nas coisas pessoais e espirituais é para o declínio e a morte, ou então para a feiura atrofiadora que transmitem palavras tais como formalização e rotinização. Com a repetição, o extraordinário torna-se ordinário e o revolucionário, rotina. Conquanto Cristo seja livre e novidade, o cristianismo muitas vezes aparece formal e morto, ou pior que isso.
O problema não é apenas que isso também passará. Diferente dos velhos soldados, as velhas expressões de fé e velhas instituições religiosas não desvanecem simplesmente. Elas pisam tropegamente o chão com distorções que emburrecem, torcem e até mesmo contradizem seu propósito original. É essa a razão para um triste fato. No curso de 2000 anos, existe uma objeção à fé cristã que não tem resposta. Os cristãos. Vi uma camiseta nos Estados Unidos que dizia simplesmente: Jesus, salva-me dos teus seguidores. Felizmente, a maioria das pessoas conhece pelo menos alguns seguidores de Cristo cujas vidas expressam o Espírito de Cristo e atraem as pessoas para Cristo. Mas, infelizmente, a história da Igreja como um todo é uma história de frequentes falhas no modelo de Cristo e períodos quando o cristianismo foi propaganda aberta para a visão cristã do mal em vez de Cristo. Os críticos e inimigos da Igreja não são mais objetivos e justos que quaisquer outros críticos e inimigos. Mas o que perturba é um tema que volta sempre a aparecer em suas acusações. Só raramente, e com veneno especial, é que criticam o cristianismo por ser demasiado parecido com Cristo. É muito mais comum que critiquem-no por não ser suficientemente como Cristo. Há claramente um elo direto entre a profissão de fé, a prática da fé e a plausibilidade da fé. Pratique o que você prega e você recomendará sua fé. Não a pratique e você a contradirá. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus, se amardes uns aos outros. Ou como Erasmo lembrou a seus contemporâneos 1500 anos depois: se queremos trazer os turcos ao cristianismo, precisamos ser primeiramente cristãos. A história demonstra que a própria mudança de foco de Cristo para o cristianismo é em si marca de corrupção. O relacionamento direto e o modo de vida dinâmico tornam-se em ideologia e instituição religiosa, a razão pela qual você não encontrará qualquer uso do termo cristianismo aqui, exceto o seu uso em aspas ou em citações feitas por outras pessoas. Todo estoico era estoico. Escreveu Ralph Waldo Emerson. Mas na cristandade, onde está o cristão? Na verdade, só houve um cristão, e ele morreu numa cruz, escreveu Friedrich Nietzsche. George Bernard Shaw debochou: quem sabe o cristianismo seria uma boa coisa se alguém realmente o experimentasse. Há certamente um sol luzente acima dessa nuvem. O comediante Lenny Bruce comentou que todos os dias as pessoas estão se afastando da igreja e voltando para Deus. Contudo, há uma nuvem sobre a igreja e os melhores porta-vozes da igreja têm lamentado isso. Chesterton expressou um aspecto da questão. O ideal cristão não foi provado e encontrado em falta. Tem sido achado difícil e deixado sem ser experimentado. Mas o arcebispo William Temple expressou o outro lado. Creio na Santa Igreja Universal e só lastimo que ela não exista. Ou como escreveu, da Dinamarca, Søren Kierkegaard, em seu Ataque à Cristandade: a pior espécie de blasfêmia é aquela da qual é culpada a cristandade, de transformar o Deus de espírito em asneiras ridículas. Kierkegaard, luterano que escreveu 4 séculos após Lutero,
reduziu o seu protesto a uma tese, apenas uma única tese. Ó Lutero, tiveste 95 teses. Terrível! Contudo, num sentido mais profundo, quanto mais teses, menos trabalho. Este caso é muito mais terrível. Há uma só tese. O cristianismo do Novo Testamento simplesmente não existe. Aqui nada há para reformar. O que precisa ser feito é lançar luz sobre uma ofensa criminal contra o cristianismo, prolongado durante séculos, perpetrado por milhões, sentindo mais ou menos a culpa, através do qual eles enganosamente, sob a guisa de aperfeiçoar o cristianismo, procuraram pouco a pouco enganar a Deus e retirá-lo do cristianismo, conseguindo fazer do cristianismo exatamente o oposto do que é no Novo Testamento. Como fazia tantas vezes C.S. Lewis, disse acertadamente: se algum dia for escrito o livro que eu não vou escrever, deverá ser a plena confissão da cristandade quanto à sua contribuição específica para a soma da crueldade humana. Grandes áreas do mundo não nos ouvirão até que publicamente tenhamos nos arrependido de grande parte de nosso passado. Por que se converteriam? Temos gritado o nome de Cristo e agido em serviço de Moloque. Thomas Linacre, em honra do qual a Faculdade Linacre de Oxford recebeu o nome, era médico real de Henrique VII e Henrique VIII da Inglaterra, fundador do Colégio Real de Medicina e amigo dos grandes pensadores renascentistas, Erasmo e Sir Thomas More. No fim de sua vida, ele recebeu as ordens católicas e recebeu uma cópia dos Evangelhos, a qual leu pela primeira vez na vida. A Bíblia, é claro, ainda era preservada apenas para o clero e não estava nas mãos do povo comum. Linacre viveu durante a era mais terrível da Igreja, o papado de Alexandre VI, o papa da família Borgia, que levou a história da vergonha cristã ao mais profundo abismo por causa de sua propina, corrupção, incesto e assassinato. Lendo os 4 evangelhos, Linacre ficou maravilhado e perturbado. Ou estes não são os evangelhos, ou nós não somos cristãos, disse ele. A vida como uma jornada. Como a verdade do chamado ajuda a nos salvaguardar contra esse escorregar de Cristo para cristão e deste para cristianismo. Primeiro, por sua própria natureza, o chamado lembra-nos que somos apenas seguidores de Cristo quando estamos seguindo a Cristo. Em outras palavras, quando deixamos todas as demais alianças e seguimos após Ele, fazendo o que Ele diz e vivendo conforme Ele requer. O próprio Jesus colocou claramente esta questão àqueles cujas obras não condiziam com as palavras. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Cristãos que contradizem a Cristo são cristãos que não estão seguindo o seu chamado. É fácil não observar isso. O caminho é para se caminhar nele. Ou progredimos, ainda que devagar e incertos que sigamos, ou não estaremos trilhando o caminho. Qualquer coisa meramente teórica, quaisquer coisas que sejam meras boas intenções, qualquer coisa apenas estática, quanto mais exclusivista, escondida e hipócrita, mais estará fora de questão para aqueles para quem uma pessoa, Jesus, é tudo. E tudo que importa é o progresso na caminhada do peregrino em direção a Ele e nos seus passos.
Cristão é certamente um termo usado no Novo Testamento, mas por pessoas de fora e com a sugestão de insulto. Para outros, os cristãos eram cristãos, homens do Messias. Mas entre si, o termo preferido dos discípulos era seguidores de Jesus ou seguidores do caminho. João Batista preparara o caminho para o Senhor. Jesus constituíra seus discípulos com duas palavras decisivas: segue-me. Não havia a difusão do cristianismo pela terra, somente um caminho novo e radical e um bando misturado de irmãos e irmãs que eram seguidores do caminho. Segundo, o chamado nos lembra que para ser um seguidor do caminho é preciso ver a vida como uma jornada em que, enquanto estivermos vivos sobre a terra, não será uma viagem completa, nem poderá ser avaliada completamente. A ideia da vida como uma viagem não deveria ser esotérica hoje em dia. A jornada e o movimento são grandes temas para o século XX e a entrada no século XXI. Menos óbvio, talvez, que os grandes triunfos, tais como a chegada na Lua ou grandes tragédias como Auschwitz. A viagem é tão típica de nossos tempos que nosso mundo é literalmente um mundo em mudança. Desde os mexicanos rastejando pelas ravinas do sul da Califórnia, até os vietnamitas em barcos vagando pelo mar do sul da China, até os tutsis aterrorizados fugindo da ira assassina dos hutus na Ruanda, milhões de seres humanos como nós experimentaram o século XX como vida em trânsito, numa era de deslocamento e migração. Devido à guerra, doença, fome, perseguição e genocídio, o número de pessoas dispersas de seus países rivaliza o número daqueles que estão trancafiados dentro deles. Mais e mais pessoas foram desarraigadas e forçadas a não encontrar um lugar onde se sintam em casa. Nosso tempo é um tempo de exilados, imigrados, expatriados, imigrantes, refugiados, deportados, estrangeiros ilegais, estrangeiros indesejados, estrangeiros residentes, trabalhadores migrantes, vagantes sem terra, sem teto, vagabundos e mendigos. As jornadas dos peregrinos, exploradores, conquistadores e colonizadores do passado foram ofuscadas pela inquietação dos nômades modernos e das andanças dos apátridas dos dias atuais. Há naturalmente um lado muito positivo da migração moderna, representado pela história dos Estados Unidos como uma nação de imigrantes e epitomizado pela poesia de Emma Lazarus, escrita na Estátua da Liberdade, na Ilha Ellis, de Nova York. É verdade também que muito de nossa consciência da jornada foi aumentado pelo entendimento criativo de exilados e os próprios apátridas. Dante e Petrarco escreveram em exílio de Florença. João Calvino era exilado da França. Jean-Jacques Rousseau, da Suíça, e John Keats, da Inglaterra. Mas o volume de exilados e apátridas no século XX cresceu ao ponto de uma inundação, dirigido por escritores e artistas americanos em Paris, Henry James e Eliot, na Inglaterra, Albert Einstein, em Princeton, Alden, em Nova York, Alexandre Solzhenitsyn, em Vermont, e números sem conta de refugiados do nazismo e do comunismo em toda a América. Imensas diferenças dividem esses viajantes do século XX, diferenças geográficas, culturais, psicológicas, mas todos experimentaram algum senso de perda do lar, de história e da terra-mãe, língua-mãe e língua da infância, fazendo a nostalgia, a saudade, sua experiência dos nossos tempos. Muitos de nós,
Como dizia Alden, sentimos-nos como se estivéssemos totalmente em outro lugar. Mas a maior dimensão de nosso senso de jornada é mais profunda ainda, criada pela intuição quase universal de que a jornada é a mais acurada metáfora para a própria vida, pelo menos para a odisseia humana em seu mais alto ponto, como busca de propósito, significado, destino e lar. A vida humana não é apenas vida na estrada, mas também vida em busca de um lar. No meio da jornada da vida, encontrei-me numa escura floresta. Assim começa a história de aventura metafísica de Dante, a Divina Comédia, uma peregrinação em 3 partes para descobrir o destino das almas após a morte. Desde o Êxodo hebraico, passando pela Odisseia de Homero e Eneida de Virgílio, até O Peregrino de John Bunyan, até Huckleberry Finn de Mark Twain e a Siddhartha de Hermann Hesse. Nenhum retrato da vida humana é mais universal do que a jornada, a viagem, a busca, a peregrinação em algum ponto desconhecido a nós, entre o início e o fim dessa odisseia de nossa existência humana. Para aqueles que vivem a vida como uma jornada e veem a fé como uma caminhada, o chamado tem suas implicações óbvias. Lembra-nos que estamos todos em estágios diferentes da viagem, a caminho, e que nenhum de nós chegou ainda ao destino. O problema surge quando nos esquecemos disso e fingimos que a vida é estática e resolvida, como se tudo tivesse linhas fortemente delineadas, divisas claras, rótulos precisos e avaliações finais. Alguns estão dentro, outros estão fora. Alguns já chegaram, outros ainda têm muito a trilhar. Quando a poderosa Roma foi saqueada em 410 pelos bárbaros de Alarico, Agostinho fez a observação de que a aparente permanência de uma cidade foi buscada pelo infiel Caim, não pelo fiel Abel. A verdadeira cidade dos santos está no céu, escreveu ele em sua Cidade de Deus. Aqui na terra, os cristãos viajam como em peregrinação através do tempo, à procura do reino da eternidade. Certamente nós, que seguimos a Cristo, sabemos por que perdemos nosso lar original. Conhecemos o lar ao qual estamos indo. E não apenas sabemos quem nos espera ali, que desse lugar o faz o nosso lar, como também aquele que nos acompanha na jornada. Mas ainda estamos em viagem e somos verdadeiros viajantes. Não somos vagantes sem destino, mas caminhantes. Descobrimos que Ele é o caminho, mas ainda assim estamos na estrada. Nossa fé é peregrina, diferenciada, essencialmente, quanto ao lugar e habitação. Em todo o nosso testemunho, esse senso de relato do progresso ou obra em progresso muda tudo. Imagine só o que poderíamos ser sem Cristo. O romancista Evelyn Waugh, por exemplo, era notoriamente contencioso e, por vezes, paranoico, mas admitiu a um amigo: "Eu sei que eu sou horrível, mas como eu seria mais horrível se eu não tivesse a fé?" C.S. Lewis explanou mais este ponto em seu livro God on the Dock, em que disse: "Vejamos o caso de uma velha solteirona ranzinza que é cristã, mas bastante contenciosa. Por outro lado, tomemos um sujeito agradável, popular, mas que nunca esteve na igreja. Quem sabe o quanto mais ranzinza a velha seria se ela não fosse cristã, e quanto mais amável seria o moço se ele fosse cristão." Não se pode julgar o cristianismo simplesmente comparando o produto dessas duas pessoas. Seria preciso conhecer
qual a espécie de matéria-prima, Cristo estava operando em ambos os casos. Terceiro, o chamado nos lembra que, levando em conta todos os diferentes estágios nos quais se encontram as pessoas, há muitos mais que são seguidores de Jesus e que estão no caminho do que nós sabemos. Esquecer disto e insistir que todo mundo esteja exatamente no mesmo estágio, tendo as mesmas histórias que nós, é um farisaísmo cristão. Os evangelhos nos contam que os fariseus ficaram chocados com aqueles que estavam seguindo a Jesus. Enquanto Jesus jantava na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores comiam com ele e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Exclusividade e exclusão sempre resultam de fazer um falso ídolo de pureza. O farisaísmo é, na verdade, o resultado de uma paixão pervertida por pureza teológica, do mesmo modo que a limpeza étnica o é para a pureza racial. A situação é de algum modo diferente hoje? Somos salvos por crer em Jesus ou por confiar em formulações teológicas corretas sobre a crença em Jesus? Somente os pilares da ortodoxia, que carregam consigo o credo, deverão ser contados como verdadeiros cristãos? Ou devemos esperar descobrir que alguns dos seguidores a quem Cristo ama mais são tão improváveis quanto os sábios que vieram do Oriente, a mulher estrangeira de vida fácil que Jesus encontrou à beira do poço, ou o centurião do exército do odiado poder invasor? Mesmo os melhores e mais velozes dos discípulos levaram 3 anos seguindo a Jesus antes que chegassem próximos de ver quem ele era. E tão logo o viram, entenderam-no mal e o traíram. Será que nós vamos tornar o processo mais simples, mais seguro, mais rotineiro? Devemos dizer, como Oswald Chambers, estou tão maravilhado porque Deus me transformou que nunca poderei duvidar que Ele possa mudar outra pessoa. Ou estamos como o grande inquisidor de Dostoiévski, dizendo a Cristo com toda a superioridade de seu cristianismo, com seus códigos morais e credos teológicos assépticos: corrigimos nós o teu trabalho. Que Deus nos livre disso, até que Cristo identifique e receba no lar os seus discípulos, os quais chamou. Nós, os que o seguimos, sabemos que somos ainda inacabados e sem verniz, como também somos improváveis, mas estamos na estrada e somos seguidores do caminho. Você deseja viver a vida como uma jornada? Está ansioso por conhecer o caminho? Deseja profundamente alcançar o alvo de sua busca? Está disposto a viver uma vida sob escrutínio, viajar junto daqueles que usam os mesmos sinaleiros, associar com todos que anseiam pelo mesmo lar? Ouça Jesus de Nazaré, responda o seu chamado.